Meu nome é Ingrid Lima, eu sou professora de redação do 6º ano e hoje nós faremos uma breve análise do que já foi visto anteriormente em sala de aula. Em aulas anteriores, nós já vimos a questão de capas de revista, fizemos a análise dessas capas de revistas, nós fizemos a produção de blogs, cada aluno produziu o seu próprio blog. Nós também fizemos a leitura de algumas cartas abertas e recentemente vimos o gênero fábula, em que trabalhamos em sala de aula, lemos, produzimos, etc. O gênero fábula é uma narrativa breve de caráter moralizante, protagonizado por animais, plantas ou até objetos inanimados. Contém geralmente uma parte narrativa e uma breve conclusão moralizadora, onde os animais se tornam exemplos para o ser humano, sugerindo uma verdade ou reflexão de ordem moral. Podemos perceber, então, que a fábula nada mais é do que uma história breve, que vai conter personagens que são animais, e esses animais têm características humanas. Depois dessa breve história, também iremos perceber que, ao fim, temos uma frase de efeito, uma lição de moral. O que eu vou aprender no fim daquela história? Eu coloquei aqui algumas histórias que nós vimos em sala de aula. A raposa e as uvas, a cigarra e a formiga e o leão e o ratinho, que foram histórias que cada aluno leu em sala de aula. Um dos precursores das fábulas foi o Esopo, o Fedro, ambos da Grécia Antiga, La Fontaine, da França, e no Brasil o mais conhecido, Monteiro Lobato, autor das fábulas A Coruja e a Águia, O Cavalo e o Burro, O Corvo e o Pavão, e entre outras. Falando um pouquinho sobre os provérbios. Os provérbios são ditos populares, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados a aspectos universais da vida. Por isso são utilizados até os dias atuais. É comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Quem nunca ouviu, ao fazer algo rapidamente, que a pressa é a inimiga da perfeição? Os provérbios fazem sucesso, pois possuem um sentido lógico. Eu separei alguns provérbios, algumas coisas que nós utilizamos no dia a dia. Não adianta chorar pelo leite derramado, por exemplo, que significaria o quê? Que algo já passou, já aconteceu, que não adianta se lamentar por aquilo. É interessante também a gente analisar esses provérbios no livro didático. Nós temos no livro didático de português, na página 56, um banco de provérbios. Nós podemos fazer a análise, pesquisar o que significa na internet. O próximo provérbio é filho de peixe, peixinho é, que provém quando o filho é muito parecido com o pai, então carrega aquelas características, aquele jeito, etc. Eu trouxe uma fábula para vocês, que inclusive nós já tínhamos visto em sala de aula, que é a raposa e as uvas. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia! Pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. E, de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: aposto que essas uvas estão verdes. Essa fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias.
E aí nós iremos ver os elementos da narrativa que nós vimos em sala de aula, todo mundo copiou do quadro, né? Elementos da narrativa, nós temos aí o narrador, que é aquele que conta a história, o enredo, que é a sucessão de acontecimentos que está dentro daquela história, os personagens, no caso, personagens que nós temos a raposa, nós temos o leão, o ratinho, vai depender da fábula, o tempo, a época que vai acontecer os fatos e o espaço, o local dos episódios. No caso da fábula que eu mostrei para vocês, da raposa, fazendo uma análise do enredo, qual seria a situação inicial da nossa fábula? Vamos voltar lá? Situação inicial. A raposa passeava por um pomar. Essa é a situação inicial. É o que vai acontecer inicialmente. O conflito. Qual vai ser o problema que vai se estabelecer na história? O que vocês acham que é o conflito? O conflito da história vai ser a raposa tentar alcançar as uvas sem sucesso. O clímax da história. O clímax, ele é o ponto mais alto da história. Ele vem sempre um pouquinho antes do desfecho. Então, nesse caso, poderia ser o clímax ela conseguindo pegar as uvas. Só que nesse caso, o que a raposa vai fazer? Ela vai se afastar. Ela vai desistir, certo? Esse vai ser o clímax da história. A raposa simplesmente vai desistir de alcançar as uvas. E o desfecho é como a história vai encerrar. No caso, a raposa vai embora e diz que as uvas estão verdes. Então, esses serão elementos essenciais na criação do nosso texto, certo? Eu trouxe para vocês uma fábula chamada O Leão e o Ratinho, que nós já vimos, certo? Um pequeno ratinho ousou invadir o território de um leão um dia, e sem muita dificuldade, o felino abocanhou o pequeno roedor. Ele estava prestes a matá-lo quando o ratinho suplicou: "Se você me deixar viver, tenho certeza que um dia poderei retribuir um gesto de bondade." O leão riu, pois tinha certeza que jamais precisaria de um rato. Mas como não tinha nada a perder, decidiu aceitar a proposta. Porém, um dia, o leão caiu em uma armadilha. Eu deixei a história incompleta, certo? Como uma proposta de produção textual para vocês, que eu vou enviar logo depois por PDF, certo? A proposta será fazer uma continuação da história com os elementos que nós vimos anteriormente. Qual vai ser o clímax da história? Qual vai ser o desfecho? O que será que vai acontecer com o leão? O que será que vai acontecer com o ratinho? Certo? Eu vou mandar essa produção para vocês fazerem. E em breve nós teremos mais vídeos para acompanhar.